Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Nelson Ramschlack. Agora empatei mesmo. Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Nelson Ramschlack, coordenador do programa de hematologia e transplante de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. E vamos falar sobre transplante de medula óssea em pacientes de mieloma. Dr. Nelson, obrigado por estar aqui com a gente na TV Abrale. E eu gostaria que o senhor explicasse o que é transplante de medula óssea e quais os tipos. Bom, transplante de medula óssea é um procedimento no qual nós tratamos um paciente inicialmente com químio e ou radioterapia para que a medula óssea, que é o tutano do osso, dê espaço, que lá que se fabrica o sangue, as plaquetas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Então, com a quimioterapia, ele dá espaço para ele receber uma nova medula óssea. Essa nova medula óssea, que é um líquido, é como se fosse uma geleia, ela pode vir tanto de um doador, que pode ser familiar ou não, pode vir também do material de cordão umbilical, mas pode ser também autólogo, quer dizer, ser do próprio paciente. Então existem indicações para que o transplante seja feito com o próprio paciente ou com um doador. Uma coisa muito importante é se entender que o transplante é um processo. Ele, na verdade, não é uma cirurgia, onde, por exemplo, você faz um transplante de rim ou de fígado, que você pega um órgão e coloca no lugar de um outro órgão. Na verdade, aqui, o que você faz é limpar a medula para ela poder receber a medula nova. No caso do mieloma múltiplo, em geral, é autólogo? No caso do mieloma múltiplo, o transplante geralmente é autólogo. E a razão disto é porque, em primeiro lugar, o transplante alogênico se mostrou muito tóxico para o paciente com mieloma múltiplo. Então, ele é reservado especificamente para um grupo de pacientes muito seleto que tenham condições clínicas para receber um transplante de outra pessoa, que nós chamamos alogênico, e ao mesmo tempo que tenham critérios de doença muito agressiva. Então, pacientes que têm critérios de doença muito agressiva e pacientes que tenham condições clínicas de receber um autólogo, esse pode ser considerado em algum momento da doença do paciente com mieloma. No caso de pacientes mais jovens, por volta dos 40, isso é mais comum, o alogênico? Se ele tiver condições muito agressivas de doença, e isso pode ser visto através de alguns exames específicos de medula que analisam os cromossomos deste cidadão, ou através de uma resposta muito ruim aos tratamentos, ou muito curta aos tratamentos, por exemplo, um paciente que faz um transplante autólogo e a doença volta muito rápido, com menos de 12 a 18 meses. Então, essas pessoas podem ser consideradas, uma vez que a gente sabe que os tratamentos nesses indivíduos podem não trazer um bom resultado, ou pelo menos a gente tente os outros tratamentos e verifique o que acontece. Então, o transplante alogênico ele é guardado como uma última tentativa. E hoje, com esse monte de remédios que nós temos para mieloma, quer dizer, a quantidade talvez seja uma das doenças que nos últimos anos tenha tido maior avanço e continua tendo, quer dizer, existem ainda remédios que ainda não chegaram ao Brasil, terapia gênica que ainda não chegou ao Brasil, como o CAR-T, o transplante alogênico vai ficar cada vez mais restrito a muito poucos pacientes. O mieloma é mais comum em paciente com terceira idade, e qual o critério é usado para definir um tratamento para esse pessoal? O mieloma é geralmente uma doença do paciente de terceira idade e o critério de tratamento é relativamente padronizado, quer dizer, nós separamos as pessoas em dois grupos, o grupo daqueles que podem ser candidatos a transplante e o grupo dos que não são candidatos a transplante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, em primeiro lugar, que idade hoje não é mais uma coisa importante. Nós
nós temos várias outras formas de avaliar as condições clínicas de um paciente, cognitivas, do que a idade. Por exemplo, existe uma metodologia que a gente tem utilizado aqui amplamente no nosso hospital, que se chama avaliação geriátrica ampla. Então, com base nesta avaliação, a gente consegue definir quem é um candidato e quem não é um candidato a transplante. Sim. Os indivíduos que são candidatos a transplantes, normalmente, eles fazem uma espécie de um preparo com 3 a 4 ciclos de algum tipo de tratamento. Normalmente, esses tratamentos, eles se compõem, pelo menos, de 2 tipos de medicamentos. Um que se chama um inibidor de proteosoma e o outro que é um imunomodulador. Junto esses 2 remédios e mais cortisona. E às vezes se utiliza também imunoterapia para tornar esse tratamento mais efetivo, se prepara esta pessoa para o transplante. Os que não têm condições de transplante, então eles fazem um tratamento exclusivamente medicamentoso. Após o transplante, ou mesmo após o tratamento medicamentoso, nós selecionamos pessoas que têm que continuar ainda fazendo alguma coisa, como por exemplo, no caso do transplante, uma consolidação com algum tipo de tratamento ou manutenção. E no caso dos que não fizeram transplante, uma manutenção. Quantos transplantes uma pessoa pode conseguir fazer ou realizar? Quer dizer, não deu certo um, ele vai fazer mais um, ou quantos ele pode fazer? Na verdade, o indivíduo pode fazer quantos transplantes forem necessários, mas não é porque o transplante não deu certo. Normalmente nós fazemos mais transplantes exatamente naquelas pessoas onde o transplante deu certo. Então existem 2 tipos de indivíduos. O primeiro são indivíduos que têm uma doença de alto risco e que nós, médicos, escolhemos fazer 2 transplantes, um praticamente em seguida do outro. Normalmente nós fazemos isso com uma diferença de 3 meses. Isso é programado. É programado porque nós sabemos que aquele paciente necessita um tratamento mais intenso. O segundo grupo é o paciente que respondeu muito bem ao transplante ou a 2 transplantes e passam-se 3, 4, 5, 10 anos e a doença volta. Então esse indivíduo ele pode ser de novo colocado em condições com tratamento medicamentoso e receber um outro transplante. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que já fizeram, em cerca de 20 anos, 3 transplantes. Então, isso faz com que a gente possa aumentar a sobrevida e a qualidade de vida dessas pessoas. Essa era uma das questões que eu ia colocar. Existem vários protocolos, então, de tratamento para transplante, porque eu mesmo cheguei a fazer 2 seguidinhos, né? Existem vários tipos, ou não? Existem, na verdade. Tudo depende do paciente, na realidade. Cada paciente deve ser tratado de forma personalizada, com base na sua idade, na sua condição física, com base no seu performance status, quer dizer, como é que ele está em boas condições, e assim por diante, e também com base na agressividade da sua doença. O regime preparatório para o transplante, ele pode variar. Existem vários, cada paciente ou cada médico pode escolher um. Por exemplo, aqui no Brasil, até bem pouco tempo, nós não tínhamos a lenalidomida, né? Então, na verdade, a gente acabava utilizando outros esquemas de tratamento inicial. Ainda hoje, a gente também ainda utiliza isso porque nem todos os pacientes têm acesso à lenalidomida. Mas o fato é que você pode variar o tipo de preparo e escolher também como é que você vai preparar para o transplante. Então, o mais comum é usar um quimioterápico chamado melfalano, mas existem também outros estudos utilizando melfalano e mais alguma coisa. Quer dizer, então vai ser importante para os médicos decidirem com relação a cada paciente em cada momento do seu tratamento. Tudo vai variar de acordo com o paciente e com a situação do momento. Exatamente. E graças a Deus isso vai mudando bastante, né? Graças a Deus. Tem mudado bastante, né? O mieloma múltiplo, quando eu me formei, melhor, né? Não é? Era uma doença terrível, né? Então dificilmente você via um paciente que sobrevivia com qualidade de vida há mais de 2 anos. Então hoje o mieloma se tornou uma doença crônica, quer dizer, ela não ela fica em remissão, controlada durante muito tempo. Quando ela volta, ela pode ser retratada e com isso os pacientes vão tendo sobrevida e qualidade de vida por muitos anos. É lógico que todos nós temos a grande esperança, né, de um dia curar
mieloma. Nesse sentido que toda a classe médica, a classe de cientistas, pesquisadores, vem andando para encontrar a cura dessa doença. Na realidade, fazendo o transplante, apesar dos vários tipos que possam ocorrer, isso não quer dizer que o transplante seja curativo do mieloma. O transplante curativo do mieloma, ele só seria possível no transplante alogênico. No entanto, que é o de uma pessoa para outra. No entanto, como o risco dele é muito grande, não tem muito sentido você fazer isso quando você sabe que uma pessoa com tratamento convencional pode ter de 5 anos até 10 anos de sobrevida e o transplante alogênico oferece um risco iminente de óbito no primeiro ano. E tudo vai mudando, tudo vai melhorando, né? E a gente vai tendo mais possibilidades, né? Essa é verdade, essa é verdade. Apesar do transplante alogênico, a chance de óbito também não ser, hoje em dia também melhorou muito em todas as doenças, em todas as aplicações, quer dizer, hoje você considera que em um ano cerca de 20% dos pacientes possam não viver, né, ou morrer, mas na verdade... Ainda existe 20%. Ainda existe 20% em torno do paciente com transplante alogênico. E eles morrem ou por conta da toxicidade do tratamento ou porque a doença não curou e volta assim mesmo. Bom, para finalizar, eu acho que pessoas têm que procurar bons hospitais, bons médicos, bons tratamentos, uma equipe de saúde adequada, porque realmente a qualidade de vida e mesmo a sobrevida dos pacientes com mieloma hoje é muito, muito grande e depende basicamente de ter um bom cuidado e também de poder estar adaptado a condições personalizadas. Como dizia minha mãe, cada um é cada qual. Então é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado então por essa oportunidade. Obrigada, Dr. Nelson, pelas colocações todas. Super obrigada. Se você gostou do nosso... Se você gostou, dê o seu like. Se inscreva no canal da Abrae. Deixe seus comentários.